Boa noite, estamos dando início ao nono episódio do podcast Floripa, Bora Empreender. E hoje com um convidado muito especial, meu amigo, meu irmão, um grande mestre chamado Adriano Zanotto. Um privilégio poder recebê-lo aqui hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Lucas, que é isso, o privilégio é nosso. Ter essa oportunidade de estar aqui contigo para conversar um pouco, para contar a história, né? Porque a gente vai ficando um pouco mais velho e tem muita história para contar. Quem sabe a nossa história seja um pouco interessante também. Se é interessante, o currículo dele é muito extenso, tá? Hoje aqui é uma aula que eu vou aprender bastante. Mas assim, a versão resumida do currículo dele foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, da OAB de SC. Depois se tornou presidente da OAB por 2 gestões. Foi procurador do Estado na PGE. Foi presidente do IPREV-SC. Foi diretor-presidente da Casan e ocupou vários cargos na vida pública. Então, o propósito desse podcast é trabalhar 3 pilares: gestão, empreendedorismo e liderança. Então, nesses 3 pilares, és um mestre aqui para dar uma aula para nós hoje, né, meu amigo? Isso aí, tu dizes. nós aprendemos muito com a vida. Então, essa experiência realmente é o tempo que nos traz isso. Eu digo porque quando eu comecei minha história no OAB, eu entrei como suplente do conselho numa gestão na vaga do jovem advogado. Eu era muito novo, tinha recém feito meus 5 anos de advocacia. E nessa gestão eu terminei como secretário-geral da OAB, que era um cargo, que é um dos cargos mais importantes dentro da OAB antes da presidência. E aí, logo em seguida, eu fui disputar a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados e fui eleito o mais jovem presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. E com aquela força toda que a juventude Isso com que idade aí, só pra gente poder saber assim? Na Caixa de Assistência eu tinha 28 anos. Uau! E logo em seguida, então, eu me tornei não só o mais jovem presidente da OAB de Santa Catarina, como o mais jovem presidente da OAB do Brasil. Eu entrei, então, nessa linha da jovem advocacia lá naquela oportunidade, enfrentando bastante resistência. A advocacia é muito conservadora, Santa Catarina mais ainda, né? Mas nós enfrentamos tudo isso com muito trabalho, com muita dedicação, muita seriedade, e isso foi o nosso handicap para ir avançando nas posições dentro da nossa profissão. Mas aí, então, deixa eu te fazer uma perguntinha indiscreta. Teve alguém que te colocou lá dentro? Você veio de uma família nobre que já tinha nome? Porque, assim, eu sou formado em Direito ali na UFSC. E eu senti um certo bloqueio, confesso, enquanto acadêmico, que alguns professores tinham o hábito de falar assim: você é filho de tal pessoa, conheço, teu pai é desembargador, teu pai é um grande advogado, teu pai é um juiz. Pô, aí você, Lacerda, você é filho de quem mesmo? Eu falei: não, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, não tenho um nome, mas eu fiz uma promessa pra mim. Posso não ter nascido numa família que as pessoas conheciam o nome, mas meu filho vai nascer, vão saber quem é Lacerda. Então eu te pergunto, tinha uma história, alguém abriu as portas, quando você se formou, já estava tudo pronto, formatado, bonitinho, o caminho lapidado assim pra você, ou você teve que desbravar? O meu pai era um advogado, ele veio para Florianópolis, ele era fotógrafo, muita gente conhecia aqui ainda como fotógrafo em Florianópolis, né? E simplesmente ele sempre dizia para nós: eu tenho 3 filhos para criar na época. E fiz a faculdade e me formei. E eu fui na formatura dele, em 7 de dezembro de 1975. Né? E quando eu fui na formatura, eu disse: eu vou ser essa coisa que meu pai está sendo hoje aí. Eu tinha meus 9 anos de idade, né? E fui. Eu decidi que ia ser advogado e nunca mais tirei da cabeça que eu seria. E ele construiu um bom nome dentro da advocacia pelo trabalho dele também, principalmente que naquela oportunidade, há muito tempo atrás, houve um grande problema no país por causa de uns planos econômicos, coisa corriqueira, né? E hoje, né, bastante corriqueira, mas na época muito grave. E ele foi ser advogado da Associação dos Mutuários dos Advogados e ficou bastante conhecido por isso. A própria OAB respaldava as ações dele, porque naquela época essas ações de massa ninguém se interessava. Mas mutuário seria o quê, para quem não conhece na linguagem jurídica? Perdão, né? Porque aqui o pessoal que acompanha nosso trabalho são empresários, né? Não só o público jurídico. Mutuário é todo aquele que pega empréstimo no banco, contrato de mútuo, de empréstimo, é um empréstimo. Então o problema dos mutuários ficou muito... O rombo na economia gera esse problema, né? As pessoas dão um jeito de... Os mutuários da casa própria, do BNH, do Instituto BNH. Então, ali, pouca gente queria advogar nessa área porque tinha que ser um volume grande. Nós não tínhamos a tecnologia que tinha hoje. O trabalho era braçal, você ter 60, 100 mil ações, era tudo datilografado, não era digitado.
né? Você, no máximo, conseguia fazer um formulário mais ou menos parecido para poder agilizar o seu trabalho. Né? Nosso escritório, naquela época, o meu pai foi um dos primeiros a colocar computador dentro do escritório da advocacia. Então, lá nós não tínhamos... A gente sempre brincava que ele não tinha memória, aquele computador, tinha vaga lembrança, XP500, né? Um disquete de plástico, umas coisas assim... totalmente estranho. Não tinha acentuação. Quando o teclado era americano, a gente não acentuava as palavras. Tudo cheio de erro gramatical. Tinha que se justificar ainda para as pessoas que estavam lendo que não era analfabetismo, mas era o que o mecanismo dava, mas era a maneira de conseguir acelerar os procedimentos, né? Então, na advocacia, meu pai abriu muitas portas para mim. Com relação ao OAB, ele até uma vez buscou ser candidato ao conselho. Ele foi o advogado mais votado no interior, mas não obteve os votos na capital, não entrou naquela eleição, né? E depois não quis mais participar. Mas eu sempre gostei de políticas, da política institucional, e recém-assumi já fui me apresentar a serviço na OAB, e então o presidente da época era o doutor Amaury João Ferreira, que tinha assumido logo em seguida quando eu recebi minha carteira, e ele apoiava a jovem advocacia e gostava de abrir espaço também para que a gente pudesse trabalhar. E foi bem no ano que foi aprovada a lei, né, do Código de Defesa do Consumidor, em 1990. CDC, famoso CDC. E eu entrei na comissão e logo em seguida eu já virei presidente da comissão. Né? Em 2 meses eu fui destacado para ser o presidente daquela comissão. E ali comecei a minha vida dentro da OAB e com o meu trabalho, com a minha dedicação. Quem estava ao redor via isso e entendia que eu tinha capacidade política de aglutinar, porque você, para fazer parte, você tem que trazer votos. Capacidade política é saber lidar com uma coisa muito comum no ramo empresarial que as pessoas erram, né? A gente aprendeu na pós-gestão que uma empresa ela gira em torno de 3 P's. Acho que eu já aguardo para essa pergunta logo em seguida. Pessoas, produtos ou serviços e processos. Quando você sabe fazer a leitura das necessidades das pessoas, sabe indicar pessoas, conectar pessoas, você não precisa resolver tudo, você precisa conectar um problema a quem resolve ele. Isso é ser político. O jeito correto de fazer política é isso, não é? Se eu estou errado. É você entender as necessidades, ser polido, conectar pessoas às soluções e mostrar que está ali para poder fazer trabalho, não é para poder fazer o conceito de política, de politicagem. Não, política é política correta, né? É um processo adequado para fazer a engrenagem funcionar, né? Seria esse o conceito? Ou não? É justamente esse conceito. Na tua carreira política... Mas até você chegar lá, você é o carregador de piano e de pedra. Para você romper barreiras, porque em que pese eu ter ingressado na advocacia, ter tido o escritório do meu pai, nós não tínhamos essa interferência política dentro da OAB, esse espaço político que ele abandonou e não quis mais ouvir falar. Eu tive que construir. E para você construir, você tem que trabalhar muito, mostrar a sua capacidade de trabalho e mostrar a sua capacidade de comunicação, de interlocução, de fazer as pessoas entenderem e perceberem que você pode lhes trazer uma solução. Isso aconteceu, por isso que eu digo na questão política, eu fui assim identificado como alguém que poderia ser o elo de comunicação com a jovem advocacia. E a advocacia estava começando a crescer com a expansão dos cursos de direitos no Estado, estava mudando muito o seu perfil naquela oportunidade, né? E foi essa oportunidade que me colocou dentro da OAB. E depois de lá, né, talvez eu acho que até de uma forma, vendo a história de muitos lá, meteórica, né, eu cheguei à presidência. Foram 3 eleições para eu ser presidente da OAB. A primeira como suplente, a segunda como presidente da Caixa de Assistência, a terceira como presidente da OAB e a quarta como presidente da OAB. Então, isso é fruto da compreensão do modelo, né, do funcionamento de toda a estrutura. E aí sim, né, quando eu ocupei os postos de comando nas presidências, aí eu me cerquei de uma gama de pessoas que me auxiliaram em um monte, onde eu recebia os problemas, identificava os desejos e encaminhava para quem tinha a competência, a expertise para aquele problema que nos era apresentado. E assim a gente adotou como procedimento em várias áreas da vida. E agora a gente entra num dos pilares que é a liderança, né? Um grande líder não é aquele que resolve tudo, é aquele que sabe gerenciar tudo. Nem tudo sou eu que tenho que resolver, mas a solução passa por mim, nem que seja indicando qual a pessoa que eu bato no peito e falo, essa daí tem o meu aval, vai lá, pode falar com ela que ela vai resolver o problema, né? É saber delegar tarefas, não querer resolver tudo sozinho, né? É uma coisa que eu aprendi e que sempre deu certo, é montar equipe. Saber escolher
as pessoas certas para estarem me auxiliando. E eu me lembro de uma oportunidade que, quando eu era procurador-geral do Estado, o governador Luiz Henrique foi na OAB, nós estávamos resolvendo um problema que era histórico lá, uma parte do problema que era histórico lá, e ele falou lá nas suas manifestações, aprendi muito com ele, com a liderança dele, com a inteligência dele, com a cultura dele, e ele disse assim para todo mundo, né? Ele brincou, olha, o Avaí Figueirense, eu sou figueirense, mas o Avaí Figueirense deveriam contratar o Dr. Zanotto como técnico, porque ele sabe montar a equipe. Ele usou essa frase, aquilo marcou e disse, é verdade, porque eu chegava e normalmente em determinados lugares você não monta a sua equipe, você as recebe. Mas eu consegui convencer aos que tinham o poder de nomear de que eu precisaria de determinadas pessoas ao meu redor para poder lhes entregar, né? Uma boa ação, né? Cumprir a missão que me era colocada, né? E isso deu muito certo. Eu, pelo menos particularmente, me senti tranquilo e seguro, né? E sei os resultados que nós alcançamos em todos esses postos por qual eu tive a oportunidade de servir ou a minha classe ou a sociedade catarinense. E aí eu gostaria até de mencionar aqui uma regra que a gente já trouxe em outros podcasts, mas a gente estudando sobre liderança, sobre persuasão, poder da comunicação, numa linguagem, ela é dividida em três tipos de porcentagem para a tua mensagem ter um poder maior de aceitação. Muitos chamam de manipulação ou persuasão, mas a fala correta é aceitação. 7% do que numa mensagem é as palavras. O segredo não está em escolher as palavras. 38% está em linguagem corporal. Como que você vai se portar num ambiente? Você vai ficar retraído, analítico, você vai falar muito rápido, acelerado, parecendo que está ansioso. Um líder, se ele chega na frente, começa a dar um discurso bem ansioso, meio nervoso, demonstrando sinais de que está preocupado, o público já vai levar... Ih, esse líder não tem postura. Então, é uma das características que eu acho que todo mundo pode olhar aqui para você e já ver a postura calma, tranquila, serena, falando pausadamente. Isso demonstra que eu sei do que eu estou falando. Não estou aqui inventando um discurso. E por último, depois desses 38%, que é o tom de voz, a forma com que você está articulando bem as palavras, é 55% linguagem corporal. Se uma pessoa, ela olho no olho, sorrindo, a empatia, de vez em quando chega aí, se a pessoa der espaço, chegar, apertar na mão, falar parabéns, elogiar. Então, é uma série de conjuntos, né? Mas eu queria te perguntar, dentro dessa perspectiva, o que você acha que é fundamental, além de montar equipes, mas para poder engajar uma equipe, para você fazer com que as pessoas comprem uma ideia? O que um líder tem que ter para ele poder fazer com que um projeto dê certo? Você tem que ter capacidade de convencer a tua equipe de que você está no caminho correto, de que o que você pretende fazer é aquilo que eles também desejam, né? Que você vai liderar um processo que atenda à percepção deles sobre determinada instituição, sobre o funcionamento, sobre a missão que eles estão cumprindo. Se nós levarmos isso, então, vamos tirar de cargos políticos, de institucionais ou qualquer outro cargo, que às vezes o foco, o objetivo do líder é a si próprio, né, a sua projeção pessoal, mas se você levar para uma empresa, que se eu sou um empresário, né, e quero que o meu produto venda bem, eu tenho que convencer aqueles que estão do meu lado, que estão me ajudando, que são meus colaboradores, a entender primeiro que o meu produto é bom. E segundo, que a estratégia que eventualmente eu esteja montando, ela seja adequada. E mais ainda, abrir espaço para que esses colaboradores também possam vir contribuir, né, com a estratégia, porque podem ir lá e pontuar determinadas situações que podem ajudar. Criar um ambiente favorável, né, para feedbacks. Isso, justamente, muito mais, né? Você dá a oportunidade para aquele que está querendo lhe ajudar, seja porque é pago, seja porque acredita, é independente, mas se você der a oportunidade para que ele possa contribuir para o sucesso daquilo que você está vendendo, você potencializa em muito a possibilidade de um resultado positivo, que o resultado não depende só e tão somente das nossas ações, várias conjunturas vão estar ao redor para fazer com que a gente alcance esse ou aquele resultado. Então, eu sempre agi assim, né? E consegui. Agora, é claro que o mundo está mudando muito,
né? Então, muita coisa que tu estás falando aí na teoria, sistematizado, né? Está sistematizada a formação, o empreendedorismo, né? Eu fiz sem nada disso, fiz porque eu acreditava. Foi na veia, né? Foi na veia, prática. foi algo que foi dizendo, faz assim, não sei o quê, mas alguma coisa me dizia, vai por ali, não, cuidado. E a gente erra. Eu errei bastante. Quando você é novo, eu era muito novo, eu já falei isso, né? A gente é afoito, a gente quer resolver, quer passar por cima. Então, E às vezes eu fiz isso e errei, daí vi que quebrei a cara. Mas nesse né? cenário que tu era novo e que tu errou, vamos aproveitar o gancho, porque tenho com certeza advogados, amigos, colegas que estão no início tentando acertar ainda, né? Então, que erros você cometeu que você pode abrir aqui e falar: olha, eu não farei isso. Se eu for. Quem está começando na jovem advocacia, quem está no início da trajetória, porque um dos pilares que a gente trabalha aqui é: aqui você aprende que a faculdade não te ensina. O advogado, ele é um empreendedor, ele é um empresário. Ele tem que captar cliente, ele tem que saber vender, ele tem que saber gerenciar o escritório. É uma série de skill sets que a gente chama de competências, habilidades, que a faculdade não ensina. A faculdade traz o conhecimento, a formação acadêmica. Saiu da faculdade, pegou o canudo, e agora? E nessa fase de tentar entender, aprender, adaptar a mentalidade para um empreendedorismo, para um mercado, para a realidade nua e crua, a gente faz um monte de cagada, comete um monte de erro. Que erros que você poderia falar assim, ó, conselhos que eu daria, ou erros que eu cometi para você, ó, não vai por aí. O grande conselho é saber ouvir. É a melhor coisa e pior de tudo isso é que o tempo é que te ensina isso, né? Então, eu me lembro de uma ação, por exemplo, que eu não ouvi meu pai, que era... Né, Já tinha experiência, né? Já tinha anos de experiência. Ele disse, faz isso, meu filho. Eu não fiz, levei uma ré enorme numa ação. Você litigar por litigar. Então, às vezes, você fazer aquela advocacia do litígio, de só achar que resolver na justiça, enchendo, abarrotando lá os escaninhos de processo, que isso vai resolver quando você pode, de uma forma mais ágil e, sob o ponto de vista de retorno financeiro, muito mais rápido para todo mundo, tanto para o seu cliente como para você mesmo, de uma forma consensual. Então, eu era, no meu início de advocacia, um devorador de livro. Eu sou ainda hoje. Né? Mas na época de livros técnicos, eu tinha o código na cabeça, era o código antigo, eu sabia todos os artigos, eu ia para a audiência para brigar, né? O advogado do outro lado era meu ex-adversa, não é? Não, ele era meu inimigo, não era meu ex-adversa, eu ia lá para mostrar, né? Vinha com o código debaixo do braço e às vezes achava Cabo de guerra, né? Cabo de E guerra. às vezes você pode até ganhar, e volto a dizer que o meu grande mestre, meu pai, disse aí, meu filho, a vitória é de pio. Você briga, você leva, mas você ganha, mas não vai levar. Né? Enquanto que se você conversar mais, discutir mais, entender mais a situação e fazer com que as pessoas compreendam, o seu próprio cliente, você senta na sua mesa e já quer brabo porque está sofrendo algum problema, e diz, calma, não é assim, vamos devagar, vamos pensar, vamos refletir melhor, achar outras alternativas para resolver o teu problema, que tu gaste menos. Né? Porque eu sempre aviso para meus clientes, né? Para mim é muito fácil, vou fazer essa ação, vou fazer aquela ação, porque eu vou cobrar, né? É muito fácil isso. Então, mas você consegue, sendo honesto com o seu cliente nessa forma de buscar outras alternativas, por mais razões que ele possa ter, e olha o que eu estou dizendo, por mais razões que ele possa ter, infelizmente, velocidade, rapidez que ele almeja, não vai conseguir, levando nenhuma causa para o Poder Judiciário, querendo ir a ferro fogo. Agora, recentemente, eu vivi uma experiência dessa numa causa que eu atendi uma senhora por dó. Por dó. E o que eu fiz, né? Antes de eu ir fazer um embargo de execução aí contra um condomínio da cidade, por uma cobrança indevida de uma velhinha que tinha problema, eu liguei para o escritório da outra parte para falar com a advogada. Por incrível que pareça, a secretária não me passou advogado, que a advogada não podia me atender e que quase que eu tinha que dar explicação para a secretária, com todo respeito à secretária, mas era um advogado querendo falar com outro advogado, né? E não quer atender, tá bom. Eu embarguei, quer dizer, uma dívida que era R$500 de um condomínio atrasado, o condomínio agora vai me pagar 2.000 de honorário. Não é nada. Né? Não gastei meu tempo, fui lá, fez um... E por quê? Porque não quis ouvir. Porque não quis entender que era dizer, vocês estão cometendo um erro. Estou dizendo aqui para vocês vão cometer um erro, estão judiando
né? Que pediam para ser injúria, uma coisa terrível por causa de uma bobagem que ela já tinha pago. Então, assim, Aumentaram, né, o problema. Ficaram lá todo mundo perdendo tempo, eu fiz uma petição e só aleguei a idade, né? Tem A direito à experiência, preferência. Não, e a própria parte tem direito à preferência, pediu julgamento rápido e saiu rápido. E saiu rápido, né? Então, por um equívoco, uma foitice, sei lá, por uma técnica, sei lá o quê. Pô, eu fui presidente da OAB, 6 anos, nós brigávamos, tínhamos ações históricas contra portarias que queriam marcar horário para atender advogado. Então, hoje o advogado quer marcar horário para atender advogado. Toda vez que eu vou no OAB, que falo para os novos conselheiros, falo para o atual presidente, a minha querida amiga Cláudia Prudêncio, eu sempre falo, pelo amor de Deus, advogado tem que falar com advogado. Se advogado não atender advogado, então, o que se dirá? Então, colegas, discutam entre vocês a solução dos problemas dos seus clientes. Tenho absoluta certeza que isso vai trazer um resultado muito mais rápido, muito mais eficiente para o seu escritório do que ficar litigando por litigar. E aí eu vou até trazer aqui um parênteses para uma curiosidade que eu ainda não tinha mencionado aqui no podcast. Eu faço parte do conselho da Corte Catarinense de Mediação Extrajudicial, na pessoa do nosso querido irmão Rubens Abreu. Um abraço. É uma saída para essa problemática do judiciário, né? Tá abarrotado, tá inchado. Então, algo que poderia ser resolvido de forma rápida, quando você ajuiza, tá lá, você não sabe quando que vai sair. E aí é um problema que vai só se acumulando, né? Então, para quem não sabe, queira procurar a justiça extrajudicial, só procurar lá na Corte Catarinense e aí a gente coloca o link depois. Não sei Já se... deixo aqui o meu abraço para o meu querido amigo Rubens Abreu, que eu conheço há muito tempo, há muitos anos. Já me visitou quando era presidente da OAB, muitas oportunidades. E a Câmara de Arbitragem, a própria lei de arbitragem, que eu disse, eu fui presidente e eu advoguei numa época diferente da de hoje, né? Era um mito. Os advogados achavam que era um absurdo, que era para tirar o emprego deles, né? Tirar o trabalho do advogado. E nós criamos a comissão de arbitragem. Na época era o doutor Murilo Gouveia dos Reis, que era o nosso presidente. Tinha o Paulo Afonso Meirelles, outro entusiasta do tema. E que íamos no estado inteiro difundindo a importância da lei de arbitragem, justamente já alertando para os advogados isso. Aliás, um tempo nós até pensamos em criar, dentro da OAB, uma Câmara de Arbitragem. Foi só mais um dos projetos que eu não consegui implementar, porque era muita coisa que a gente fazia naquela oportunidade e não deu tempo para tudo, né? Mas até isso passou um pouco pela nossa ideia. E uma das coisas que nos retirou disso é porque nós vimos que muitas dessas câmaras, assim como nós sempre imaginávamos, estavam abrindo oportunidades para os advogados. Sim, tem colegas advogados que são membros da corte. E por que nós iríamos, então, tirar deles, né, trazer para o OAB um monopólio, que talvez ia ter, né, quando eles poderiam já estar ali também, que era o que nós defendíamos à época, aproveitando essa oportunidade no exercício da advocacia. Então, aí vamos finalizar esse capítulo do podcast com uma mentalidade empreendedora. Não existe concorrência. Ninguém tá aí para poder brigar com o outro. Tem espaço para todo mundo, desde que você seja competente, que você entregue uma solução. É isso que importa, né? No mercado de trabalho, em qualquer profissão, em qualquer área, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, uma outra curiosidade, né? Como é que é a história? Escritor, formasse uma escola de poesia? Como é que é essa história daí? Quando eu fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, eu criei a OAB Editora, a OABC Editora, que foi copiada depois pelo Conselho Federal. Então, foi um produto nosso aqui que logo foi copiado pelo Conselho Federal. E além, é claro que a gente criava a oportunidade, porque naquela época, hoje é fácil, mas naquela época era difícil você entrar no mercado editor. Você tinha que ser muito renomado, né, para poder publicar seus livros. Então, nós abrimos uma oportunidade para aqueles advogados que queriam lançar suas obras, ter a sua própria editora. E muitos saíram da nossa editora e aí viraram best-seller na nossa editora e aí foram chamados pelas grandes editoras. Que hoje aquelas grandes já estão tudo quebrando. Mas na época eram grandes, né? Eram grandes mesmo. E nós abrimos também um canal pela OAB Editora, de ver como é que era a vida dos advogados no restante do seu pensamento cultural, né? Então, eu criei o concurso de contos no primeiro ano. Foi fantástico o concurso de contos, assim, teve
X números lá, 50 que participaram, e eu achava isso, eu gosto de escrever, mas não gosto de publicar, tem vergonha, acho que vai vir pouco, até que veio bastante. A Academia Catarinense de Letras nos deu jurados, fizemos lá, criei o troféu Evilásio Caon, que foi um grande presidente da OAB também, e homenageava com o troféu Evilásio Caon os ganhadores, e quando eu terminei o concurso, fiz o discurso lá de entrega do troféu, tudo disse, ó, e ano que vem vai ser de poesia. Mas eu imaginei, pô, como tu já foi assim, poesia vai ser menos, porque daí eu sempre pensava por mim, eu gosto de escrever poesia, mas não gosto de publicar, não quero ter vergonha, não quero não quero não expor, vai aparecer né? ninguém. Apareceu um monte. Foi assim um negócio fantástico, deu uma trabalheira enorme para os jurados. Foi o que mais apareceu, aquilo me chamou a atenção. Aí eu comecei a reunir esse pessoal, começamos a fazer conversa, depois tomar um vinho. Virou uma confraria, né? Melhor confraria, daí criamos a Sociedade dos Poetas Advogados. Né? E foi assim que nasceu a Sociedade dos Poetas Advogados. Depois eu saí da OAB, eu fui cumprir minhas missões políticas e tive que me afastar, né? E infelizmente não deram continuidade. Mas nós tínhamos naquela época, então vamos lá para 2000, 2001, 2002, por aí, porque isso aconteceu em 98, 99 ou 2000 que nós criamos. Agora não me lembro de cabeça. Né? Não me exija também, já faz muito tempo. Aí nós tínhamos um site de poesias que qualquer um que quisesse poderia colocar a poesia lá. Era o maior site de poesias do mundo, quase foi para o Guinness Book. Perdemos o controle do domínio, porque ninguém pagou, sumiu e abandonaram e nós não conseguimos ter. Tinha poesia do mundo inteiro lá, todo mundo colocava. Estava até perto na época do Jô Soares nos chamar para uma entrevista, porque um negócio tinha dado uma repercussão enorme. Então, não foi no Jô Soares, mas veio contar essa particularidade aqui no nosso podcast, né? E interessante também que aí nós fizemos um intercâmbio na época com os Açores, então o nosso pessoal foi para lá, eu não pude ir, mas mandei minhas poesias lá, houve um intercâmbio de poemas aqui da Sociedade dos Poetas com os Açores. E lá, os brasileiros que estavam lá escolheram um poema de um poeta de lá para ler. E os portugueses que estavam nesse escolheram um poema para ler. E, por incrível que pareça, escolheram o meu. Até fiquei feliz também. Daí saiu lá, me elogiaram. Foi escolhido o teu poema para ser lido aqui em Portugal. Disse, pô, legal. Então, dá um abraço para os nossos irmãos portugueses aí. Interessante para poder ver o quanto que entender as necessidades gera oportunidades, né? Eu acredito que eu mencionei em outro podcast, eu fiz um curso com o saudoso Bob Proctor de vendas, depois fiz um curso de como reprogramar a mente, e ele ensinou uma coisa que eu vou levar para a vida, que a mentalidade empreendedora as oportunidades estão aí a todo tempo. A questão é, você consegue enxergar elas? Todo mundo tem uma necessidade precisando ser suprida, tem inclusive a necessidade de se expressar. A poesia, a música, a cultura são necessidades de expressão do ser humano. Ele está querendo colocar para fora parte da sua essência, de algo que está ali escondido. E ele disse a seguinte frase: pobre, em inglês, poor, não tem nada a ver com o quanto você tem no saldo bancário. Tem a ver com a sua capacidade de enxergar oportunidades. Poor, passing over opportunities repeatedly. As oportunidades passam na sua frente de forma repetida e você não agarra. Porque a sua mente não está condicionada ou preparada para enxergar uma oportunidade. Quem diria que num simples projeto de poesia fosse se tornar um destaque mundial, né? O que ele chama aí de purs, aqui nós manezinho, chamamos do cavalo encilhado, né? Que passa ali e tem que montar, né? É isso que acontece. Eu trouxe aquele negócio, escolher pessoas, né? Tinha um advogado que tinha uma editora aqui, era a editora Garapuvu, Dr. Francisco Pereira, que tinha uma história de vida muito interessante, porque ele era comunista, então ele foi perseguido, ele foi exilado, teve que ir embora do país, voltou, andou por vários locais, e ele tinha a editora dele, e eu trouxe para ele coordenar a nossa editora. E um dia eu falei, eu escrevo poesia, mas eu só queria que tu olhasse, vê se tem alguma coisa que preste aí, mas só para olhar, só olha. Talvez, né? Freud talvez explicasse que estivesse querendo, instigando lá. E ele chegou para mim e disse, não, tem, e eu vou publicar. Eu disse, não vai, não, vou publicar. Pegou um poeta que vai fazer revisão, eu vou publicar. Não vai. Então, tudo bem, só que eu compro a edição, eu não vou vender um livro. Vou trocar por alimentos. E foi isso. E aí eu te trouxe aqui para te dar,
né? Já autografei para a gente ganhar tempo aqui, né? O primeiro livro que ele publicou pela editora Garapuvu, meu querido e saudoso amigo Dr. Francisco Pereira, que é Poemas de Amor e Solidariedade. Ele pegou uma imagem que era domínio público, esse negócio todo, né? Para a gente economizar. E esse livro aqui, eu fiz o lançamento no OAB, eu era presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, nós arrecadamos 3 toneladas de alimentos para doação. Troquei por alimentos, fiz uma não foi, se fosse vendido lá, eu pedi para trazer 1 quilo de alimentos e eu já dava, né? Não foi 3 milhões de pessoas lá para levar 3 toneladas, não foi. As pessoas acreditaram, gostaram da ideia, se sensibilizaram, entenderam Uma causa maior, né? a causa e foram lá e nós arrecadamos 3 toneladas de alimentos. Então, é o Poemas de Amor e Solidariedade. Depois eu lancei um segundo... Obrigado. Que eu fiz junto, é Adriano Zanotto e Zélio Andrés. Zélio Andrés é um pintor aqui, catarinense, manezinho da ilha, ganhou exposições na França, em Nova York, né? Só vive de pintura, é um renomado pintor, fantástico. Ele é retratista, né? Então, se você for na Assembleia Legislativa, todos os retratos dos ex-presidentes da Assembleia, é ele que pinta, todos os retratos do Tribunal de Contas, é ele que pinta. Né? É fantástico, assim, eu gosto muito dele. E, por coincidência, ele era um amigo de infância da minha mãe. Né? E aí nós fizemos um livro, as pinturas dele e as minhas poesias, que foi A Cor das Palavras, nós misturamos. Né? Nesse eu tive a honra de ser prefaciado e apresentado pelo desembargador saudoso Helder Subaldo, muito saudoso, né, hoje aqui, né? Mas a gente tem que guardar e sempre agradecer essas pessoas que aparecem no teu caminho. E o governador Luiz Henrique da Silveira. Esse aqui eu entreguei para toda a edição, eu dei para o SOS Desaparecidos, que é um projeto social do meu querido, também saudoso Coronel Marcos, que lutou por isso, e tinha uma necessidade muito grande de recursos para atender as pessoas que tinham seus filhos, seus parentes desaparecidos. Isso envolve uma estrutura de psicólogo, uma estrutura muito grande para dar amparo a essas pessoas, né? E doamos a edição para eles pudessem ter recursos, fizesse disso recursos para as atividades dele, que eu também estou doando aqui. Quando alguém pergunta, mas onde é que eu compro o teu livro? Como é que eu faço? Eu digo, faça o bem para alguém. É isso que eu peço sempre em troca, né? Muitíssimo obrigado. E só antes de você me apresentar o próximo, eu queria fazer um adendo aqui. Nunca é demais a gente agradecer ou recordar algo que alguém fez pela gente, sabe por quê? Porque eu vou te passar aqui já o meu livro em formato digital, né? Atitudes Movidas, e nele eu tenho um capítulo que eu falo sobre o poder da gratidão. A gratidão, ela abre portas, a ingratidão as fecha. E aí eu tenho uma frase que eu parafrasei do William Blake, que, de forma bem resumida, diz assim: o que tirou Adão e Eva do paraíso foi a ingratidão. Eles tinham tudo, mas não eram gratos por nada. Então, tudo aquilo que você agradece, cresce. Tudo aquilo que você reclama, você afasta da sua vida. Então, é sempre bom a gente trazer a lembrança, um sentimento de gratidão por aqueles que abriram portas, porque acreditaram no nosso projeto, né? Só um complemento aí, pode continuar. Adão e Eva, na política a gente tinha uma frase, né, que serve bem para Adão e Eva, aí, pela ingratidão dele, né? Todos os benefícios que receberam de Deus, né, para estar lá no Éden, foram ingratos, reclamaram, né? Mas na política acontece muito, e aí você tem que estar preparado, né? Que era uma frase de Voltaire, né? O benefício de hoje é véspera da ingratidão, né? Não tem que ter muita inteligência emocional, né, para poder... 99 acertos, nenhum aplauso. Um erro, enxurrada de crítica, né? Faz parte, né? Essa aqui é uma antologia. Tem outras, que é da própria Sociedade dos Poetas Advogados, mas como é que é a edição esgotada, eu tenho a minha, que é a histórica guardada lá em casa, né? Eu também, o primeiro livro que eu escrevi já se esgotou, tá lá. E esse aqui foi uma antologia da editora Panduim, que me convidaram para participar. Eu participei e tem alguns poemas inéditos, outros não, também estou dando aqui. E essa é a minha... E tem mais, porque eu gosto de escrever, tá lá guardado para... Quando eu criar coragem de novo e outra oportunidade, né? Vou amadurecê-los mais para poder lançar lá na frente. Né? Me metia... Uma vez eu fiz uma música com meu amigo Paulo Garcia, né? Escrevi uma letra, ele fez a música e gravamos, botamos no YouTube. E foi legal também. Foi uma experiência diferente. Assim, eu nunca tive medo de experimentar nada, né? Tinha vergonha, mas medo não. E isso que tu tá falando é muito interessante, que a gente tá falando sobre a mentalidade do empresário, do empreendedor, de líderes, né? Eu aprendi, tem um filme chamado After Earth, ou Depois da Terra, com Will Smith,
que o foco dele é o quanto que o medo trava e bloqueia. E até mata as pessoas, no caso, mata sonhos. Quantas vezes a gente deixa de fazer algo por medo de, e se der errado? Eu aprendi a trocar a frase, mas e se der certo? Imagina. E se der certo? Imagina, cria o estado emocional, vibratório na sua mente. Comece a imaginar dando certo. Isso não produz um ânimo, uma alegria. Desculpa a expressão, não dá um tesão, uma vontade. Então vai lá, começa a imaginar dando certo. Se deu errado, agora começa a corrigir, fazer ajustes, porque se você pode crer, tudo é possível que crer. Acrescenta ao que age. Então faça ajustes, continue agindo, fazendo as correções de percurso, né? Isso é insegurança, né? A insegurança. É quando eu estava estudando para o vestibular, eu não queria rodar. Porque eu tinha uma disputa saudável com meu irmão, quem que era o melhor. Ele sempre era o melhor, mas ele passou no vestibular para março. Eu tinha que passar no vestibular para março. Não é? E eu estudava muito mesmo. E não parava de estudar. E enchia meu quarto, era cheio de fórmulas e não sei o que lá, e de frases. E tinha uma, né, que essa sempre me conduziu, né? E até pensei hoje, quando eu vinha para cá, eu estava pensando nessa frase, me lembrou, pessoal, me lembrei do meu quarto, eu meus 17 anos estudando vestibular, 16 para 17. E tinha uma frase que dizia assim, ó, é melhor ir à luta, mesmo sabendo da derrota, do que viver a eterna dúvida da vitória. Se eu vou para a luta, vou enfrentar e depois nós vamos ver. Porque o melhor de tudo, isso a gente aprende também com o tempo, está na caminhada, está na jornada, está no ir. O chegar é o final, né? Mas o que tu aprende naquele caminho, o que tu sofre, né? O que tu vives, a experiência que tu tens, aí é que está o bom de toda a jornada, né? Então, isso foi servindo para tudo, para todos os enfrentamentos, né? E outra, que era um conselho de um professor do SPB, mandou a gente ler um livro, disse, vocês têm que ler um livro, na época do 3º ano, que era O Despertar dos Mágicos. E o livro largava com uma frase, que aquela frase me fez que era um livro de realismo fantástico, né? Mas a largada do livro, a frase da largada me fez ler o livro inteiro. Que a frase ele dizia assim, toda a ideia que não se transforma em palavra é uma ideia inútil. Toda palavra que não se transforma em ação é uma palavra inútil. E aquilo também foi outra que é por aqui. E assim foi. Aparecia uma ideia, eu disse, eu vou ver onde é que vai dar isso aí. Deu certo, deu. Se não deu, eu aprendi. Eu fui estimulado, não sei se foi a mosca azul, qual foi a mosca, né? Se foi certo ou se foi errado, não sei. Mas em determinado momento eu optei por ir para a carreira política, a ser candidato, mesmo sem ter recurso financeiro, num outro panorama que todo mundo viveu e sabe como é que era realizada a política no nosso país. Mas eu fui, eu perdi. Mas eu me diverti, eu aprendi, eu conheci muitas pessoas, eu conheci realidades que estavam distantes da minha, né? Eu subi morro, eu desci morro, eu falei com as pessoas, eu tomei cachaça nos botecos, né? Então, a gente tava falando aqui no começo, aqui no back office, né, backstage, que como gestor, as pessoas acham que é só ficar sentado numa cadeira, no ar-condicionado, mandando os outros ir, né? Mas teve algumas experiências, assim, meio engraçadas, meio... como é que eu posso dizer, assim? Até meio desafiadoras, né? Lidar com pessoas é desafiador, né? Um gestor, um líder, ele não fica lá só sentado, bonitinho, falando, vão, vai, faz. Igual tem uma analogia da Bíblia que Pai Nosso fala assim, venha a nós o vosso reino. As pessoas só querem isso, venha a nós, venha a nós. E o ir? E o fazer? Eu vou arregaçar a manga? E o dar cara a tapa? E o se desgastar? Acho que esse é um dos maiores desafios que tem na vida pública, né? De todo líder, ele tem que estar disposto a dar cara a tapa, né? Se puder falar algo sobre isso. E é isso, né, que as pessoas esperam do líder. Então, quando a pessoa vai escolher alguém que vai ser aquele que vai, de certa forma, estar à frente do seu destino, tomar decisões por si, ele escolhe alguém que vai dar a cara a tapa, que vai fazer aquilo que ele não quer fazer, que vai ter coragem de fazer, depois vai dizer, ele não fez mais do que a obrigação. Mas quem diz isso não vai. Ele não sabe que esse fazer mais do que a obrigação implica em um monte de coisa. Né? Decisões difíceis, né? Decisões difíceis e o que enfrenta no meio do caminho, né? Mas isso tudo é importante, né? É importante. As pessoas querem enxergar isso naqueles que vão lhes liderar. Eles querem. Então, se você quer ser um líder, né, transmita isso. A pessoa tem que saber que você vai se sacrificar por ele. E a história mundial
também ensina uma coisa. O povo cria, adora o mito e depois quer matar o seu mito. A história, Sim, o que mais tem são exemplos o do próprio... não vamos citar nomes, né? Não vamos citar nomes. Nós temos uma história... Não, a história antiga, da história do mundo. A história mundial está repleta de exemplos desse tipo. Mas isso é um aprendizado e é muito bom viver, né? A gente aprende que é bom viver. E sempre lembrar, o bom é o caminhar. O caminhar é onde a gente está aprendendo, ter a mente aberta para aprender novos... Eu aprendi mesmo contigo esses dias, né? Só em uma conversa rápida, eu tenho que te agradecer. Eu já consegui aperfeiçoar um pouco meus meios de comunicação, só aprendendo contigo, um guri, né, que nem consegui entregar a carteira, que eu já tinha saído de lá para entregar a carteira da OAB. Mas aí a gente tem que estar pronto para aprender, né? Reconhecer quando a gente fala assim, que conselho tu dá hoje para o advogado de hoje? A advocacia de hoje é muito diferente da advocacia que eu comecei e da advocacia quando eu era presidente da OAB. As nossas demandas eram outras, os nossos desafios eram outros. Antes você tinha que ter problema em ter acesso ao processo, o processo estava concluído. Quem é advogado antigo, o novo nem sabe mais disso, mas o advogado antigo sabe muito bem que é isso. O que mais incomodava a OAB é a gente ter que ir lá brigar para o advogado poder pegar um processo. Hoje, tudo digital, a gente vê 24 horas, não tem mais concurso, não tem mais... Até às 11h59 tá valendo para protocolar um processo, isso, né? Você não precisa sair correndo. Quantas vezes tem que sair correndo, terminar um prazo e ir correndo lá no... A folhinha voando de dentro daquela pasta gigante. A gravata voando, se não é aqui, eu tenho que fazer o agradecimento especial, o brinde, né, que tu então me levou. O momento do merchan. O meu entrevistado hoje me lembrou de fazer o merchandising. Olha só para você ver. Que um momento especial para divulgar o nosso patrocinador, a Alfagá, na pessoa do Vitor Fagá, vencedor da 7ª edição do Shark Tank Brasil, com um produto que é inovador, principalmente para você que está acostumado a usar terno, gravata, o público dos advogados, né? Esse produtinho aqui se chama Tie Club, mas a Alfagá não se resume a este produto. É uma loja que vende inovações, soluções inovadoras para a moda masculina, principalmente moda social. Então aqui a gente está presenteando o nosso amigo formalmente, né? Porque na quinta-feira nós já tivemos um encontro e eu presenteei ele. E o que o irmão achou desse presente daí? Essa solução já tinha conhecido, já tinha utilizado? Porque antigamente era aquele prendedorzinho assim, né? Que com o tempo ia enferrujando e ficando feio, né? Além de estragar a gravata. Isso, eu quero agradecer o Vitor, isso é fantástico. Agora, a única coisa é que a gente não sai mais correndo para ir por fora para protocolar a petição. Mas muitas vezes a gravata, aqui em Florianópolis, no nosso Vento Sul... O Vento Sul, né? Levei gravatada no rosto, saindo correndo aí, né? Então, realmente, além de ser prático, fácil de utilizar, ele é bom porque esteticamente você não fica com aquela gravata torta correndo de um lado para o outro. Vai bater uma foto, às vezes você não se cuida, só na foto você vê. A gravata tava de lado. Né? Ele tem que inventar uma para caprichar bem mais no nó, daí vai ser perfeito, né? Não, mas já existe uma que prende, sabe... O pessoal que tem o pescoço um pouquinho mais larguinho, ele tem uma abotoadura que segura dos dois lados. Depois, fico te devendo, vou lá no teu escritório e entrega esse daí também, tá? Tem várias soluções. Então, se você está procurando produtos novos para moda masculina, procura lá no Instagram, Alfagá, ou a pessoa do Vitor Fagá. Vou deixar depois os links dele nas redes sociais, tá? Obrigado por acreditar no nosso projeto e ser um patrocinador oficial. E, para não deixar passar batido aqui, eu queria... deixar a merchan aqui, o meu livro Atitudes Mudam Vidas. Já enviei ali no seu WhatsApp, mas ele se encontra disponível na plataforma da Hotmart. Qual a ideia desse livro, tá? Eu passei por uma depressão profunda por 2 anos e meio. Eu quebrei 2 negócios de uma vez só, fiquei com $500 mil negativo e comecei a culpar Deus, o mundo, o governo, as pessoas, negatividade, pessimismo e uma série de atitudes que só vão travando a vida das pessoas. Depois eu comecei a trabalhar na minha mente uma frase que um amigo meu me disse, que foi: cara, quantos CNPJs fecharam na pandemia? O teu foi um deles, né? Mas quantos CPFs não deixaram de existir também? O teu CPF ainda existe. Você ainda existe. Você tá vivo. Enquanto tiver fôlego, força de vontade, você vai dar certo, você dá a volta por cima. Agora, se o teu CPF tivesse deixado de existir, não tinha mais o que fazer. Você ainda tá vivo? Corre atrás. Aquela frase me fez refletir. Eu comecei a analisar atitudes que eu poderia tomar para poder destravar minha vida, o que eu fiz que travou. E uma delas é justamente que eu mencionei, a atitude da gratidão.
E o principal tópico que eu queria utilizar aqui para resumir muita coisa que você falou aqui hoje foi atitudes. A gente catalogou o que significa a palavra atitude letra por letra. Aquilo, tudo que é importante trabalhar e desenvolver e nunca depende de ninguém, porque está nas suas mãos. É o que você tem que fazer por você. Ninguém vai pegar na mãozinha e falar assim, vem aqui. Todos os caminhos, a tua trajetória é fenomenal. Me inspirei quando eu conheci você na primeira vez. Quando eu peguei o teu currículo, eu falei, não vai dar para ler tudo, senão já vai metade do podcast só lendo. Então, ninguém colocou você lá dentro. Você se colocou através de atitudes. E acho que uma das principais características de todos aqueles que se destacam na sociedade, proatividade. Fazer mais do que a sua obrigação. Aprender. Errei, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ajustar, né? Não sei se dentro desse contexto tem algo para poder acrescentar que fez diferencial na tua vida para poder se destacar em várias áreas da tua vida, né? Eu quero ainda complementar na parte literária te entregando o meu livro. Mas sobre isso especificamente, eu sou, tu viu lá no meu currículo também, sou mestre de artes marciais. Sou instrutor há mais de 40 anos. E uma das coisas que a gente tem que, elaborado pelo meu mestre, quando Duk Chun, e que a gente ensina bastante lá, são os 5 fatores para o melhoramento do ser humano. Aí começa com o primeiro, que é paciência. Paciência, lealdade, e lealdade está a gratidão aí dentro, cortesia, né? Conhecimento e fé. E com esses 5 elementos, a gente trabalha os nossos alunos lá como forma de, ao praticar a arte marcial, eles também estejam se preparando para os desafios da vida. É um aperfeiçoamento pessoal, né? Porque nós treinamos, eu pratico e ensino taekwondo como arte marcial, não como esporte. Então é totalmente vinculado. Há 44 anos faço esse ano de prática, né? Uau! 44 e anos. Para quem não conhece, o que é a IFT? Porque... A ITF. A ITF é a federação que nós estamos vinculados, que é de taekwondo, que é All International Taekwondo Federation, que foi criado pelo mestre Duk Chun, quando entendeu que estava se dando muita ênfase, como de fato, tanto com o taekwondo olímpico, o WT, quanto a própria ITF, né, para a parte esportiva, e se abandonando um pouco as raízes do taekwondo. E então nós somos voltados para a prática do taekwondo como arte marcial, para ele ser utilizado como um modo de vida, um modo de crescimento, e também, eu sempre digo, de brinde, né, nós ganhamos a defesa pessoal. Só que a gente pratica, então, de forma mais contundente, vamos dizer assim, os golpes são ensinados para a sua efetividade, para aquilo que efetivamente eles foram criados, porque isso dá responsabilidade ao praticante, porque ele tem que saber o risco que é utilizar a sua arte marcial, para saber quando que efetivamente ele poderá utilizar. E todos os princípios que estão envolvidos aí servem para o nosso dia a dia, de resiliência, né, de puxar o freio, de enfrentamento, né, sem que precise utilizar a parte física, só a parte filosófica da arte marcial. Qual é o nosso método de ensino? Né? É chute, soco, suor. Esse é o método para aprender esse caminho, né? Para superar tudo isso. Mas eu queria te entregar também o meu desafio, e eu fui enfrentá-lo, que é o meu livro sobre a lei de improbidade administrativa, que é uma lei que eu estudo há muitos anos, me dedico, porque eu vi no transcurso da aplicação dela muitos abusos, muitas injustiças sendo praticadas, muita gente ficou inelegível, muito empresário as empresas praticamente quebradas tiveram que deixar de participar do mercado por conta de abusos que tinham na lei de improbidade administrativa. E eu já estava, à época da antiga lei de improbidade, escrevendo, estudando, pesquisando, escrevendo uma obra sobre esse tema. E no meio do caminho apareceu, né, as modificações, depois de tudo que aconteceu no país, né, da lei, de forma a dar mais racionalidade a ela. E aí veio a nova lei que saiu em 2021. Eu tive que praticamente jogar no lixo todo o trabalho que eu tinha feito, porque mudou e mudou muita coisa. Foi igual o CPC, né? Quando mudou, deu uma repaginada. Mas mudou para melhor, aperfeiçoou bastante a lei. E aí nós refizemos a obra e lancei em 2022. E agora, porque o Supremo já
já fez algumas alterações de interpretação, declarou inconstitucional, deu interpretação conforme a Constituição em alguns temas. Agora, então, nós vamos em breve lançar a segunda edição atualizada, não de acordo como deveria ser, né, no processo legislativo próprio, no Congresso Nacional, mas atualizada como também pode ser dentro do nosso direito constitucional brasileiro, pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou alguns dispositivos inconstitucionais e deu uma interpretação que ele chama de conforme à Constituição, para manter o texto, a alguns outros dispositivos. Então, isso também fez pequenas, mas incisivas alterações que merecem destaque e desatualizam esse livro, que eu vou te dar desatualizado, mas depois vou te dar o atualizado, obviamente, né? Obviamente, assim que ele estiver à disposição. E essa lei, eu acho que ela foi importante para corrigir injustiças, né? Você, para ter uma ideia, na lei anterior, se você é um empresário, vamos imaginar isso, né? E aí, só um adendo aqui. Quando eu fiz direito ali na UFSC, eu tinha a ideia de que a improbidade administrativa ela era aplicada a gestores públicos. Parece que era um patinho feio para a esfera empresarial. Era só para gestores, só os gestores públicos que cometeram um ato de improbidade, então só eles que procuravam isso. É uma quebra de paradigma, né? A improbidade administrativa também é muito utilizada para gestores privados, para empresários. Isso. Desde que tenha junto o gestor público. Sempre sim. O agente político, o agente público. Até isso foi tema de grande discussão no Supremo, se o agente político era ou não. Então, no teu escritório, tu trabalha com esse tipo de demanda, né? Justamente. Né? Porque eu vivi no meio e vi as injustiças. Para se ter uma ideia, tu imagina que aqui, quando eu era procurador-geral do Estado, não foram poucas as vezes em que eu recebia ofícios dizendo que se eu não atendesse essa ou aquela, estava descumprindo o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que é de 1992. Né? Então, o procurador-geral do Estado que tem uma estrutura enorme de procuradores que são muito competentes, inteligentes, preparadíssimos para o enfrentamento de qualquer ilegalidade e não vai ter medo que o advogado nenhum, né? Procuradoria é o lugar de advogado. Advogado é criado na luta. Então não tem medo para que vá. Esperar que o filho teu não foge à luta, né? Tá no hino nacional, né? Ninguém vai botar medo em advogado, que ele é talhado para isso, para brigar, para lutar. Mas imagine assim, então, lá no interior, não vou citar a cidade aqui para ninguém dizer que eu estou menosprezando essa, aquelas é uma cidadezinha pequena, com 3, 4 mil habitantes, que só está lá o prefeito, que ganhou uma eleição, saiu da roça, abandonou a roça, foi lá e recebe um ofício desse. Ele não tem a malícia, né, para poder perceber já se assusta. Então, quase que nós tivemos uma deturpação que não era mais aquele que é eleito que ia administrar o seu município, porque se o Ministério Público entendesse de uma forma diferente, ele já tinha que parar tudo porque estava errado, porque ele ia ser preso. E, infelizmente, toda a linha que a lei anterior traçava, se adotava um princípio que, em dúbio pró-sociedade, você investigava, e se entrava com uma ação de improbidade, imediatamente saía uma liminar e indisponibilizava todos os bens do agente público, do agente político, e às vezes do empresário que estivesse envolvido, indisponibilizava, e já virava... Tinha uma insegurança jurídica, né? Já virava capa de imprensa. E depois essas ações não tinham prazo para terminar. Então, o cara ficava 20 anos com essa pecha lá. Então, por isso que eu digo que a lei veio para corrigir várias coisas. Os empresários, desde o início da lei, eles estão envolvidos. Aliás, porque muitas vezes, fora os artigos 11, o artigo 11 era um absurdo, que era você descumprir os princípios da Constituição Federal, do artigo 37 era improbidade. E aí, aquele... né? Os 5 princípios, né? LIMP, da moralidade, da eficiência, da publicidade, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sim. Deixasse um lá, não. Eficiência veio depois. Não publicava uma coisinha no jornal lá, por engano, não deu publicidade. Se quisesse, dependendo do humor de quem era o autor da ação, era uma improbidade. Ganhava o opositor daquele que saiu, chegava lá, se estivesse dentro do prazo dos 5 anos, era uma ação de improbidade. E até dizer se aquilo era ou não, se tinha dolo ou se não tinha, que tipo de dolo que era, ficava sofrendo na justiça as agruras de uma ação dessa natureza,
que são gravíssimas. Você fica impedido de contratar com serviço público. Pensa uma empresa que só participa de licitação de obras públicas, né? Tem o seu nome esculhambado, para usar o termo mais correto, na imprensa, e até você é culpado até que prove em contrário, porque se você tem um bem disponível, é ladrão. Uhum. É assim que você vai dizer. Ninguém vai dizer, não, tá sendo justo. Não, sabia. Vem que eu andava com aquele carro bonito, só podia estar roubando. Né? Não era o fruto do trabalho, a dedicação, a seriedade, que isso ia ter que ser provado durante anos e anos de tramitação processual. E o estrago está feito, né? Depois. A nova lei, ela vem pelo menos para contribuir, ou pelo menos para nos dar armas para nós advogados, para poder combater algum excesso se tiver. Se tiver, então hoje não é mais possível indisponibilizar bem em dúbio para a sociedade de maneira liminar. Tem que se deixar ouvir a outra parte primeiro, tem que aguardar os esclarecimentos para poder ver se realmente é aquilo tudo que estão dizendo. Para não ser duplamente penalizado, né? Mas isso que acontecia até o advento dessa lei. Os processos começavam e não terminavam nunca. Saiu uma liminar, Ad eterno, né? Vou para o outro. E tu fica lá. E Deus te livre disso aí. Hoje tem a prescrição intercorrente. Então, se o processo tem que ser julgado em 4 anos, né? Se não for julgado em 4 anos de primeira instância, prescreve. Foi julgado, começa novo 4 anos para julgar em segunda. Foi julgado, novo 4 anos. Em 4 anos, em cada instância tem que resolver. Mesmo assim, são quase 24 anos de processo. Né? É o total. Mas tudo bem, mas pelo menos hoje tem prazo para terminar. Hoje você tem uma data e nada distinta. Então você imagina o empresário, e eu tive vários casos lá no meu escritório, ele é convidado a participar de uma licitação. Ele participa da licitação. Ele perde a licitação. Ele volta para casa e vai participar de outra licitação, sei lá onde. Ali a pouco, naquele processo, aquela licitação que ele adotou os procedimentos legais, os requisitos legais, fez tudo, por algum equívoco, excesso ou alguma coisa que possa ter ocorrido errado mesmo naquela licitação, envolvendo um agente político e uma outra empresa, ele é chamado como se tivesse ajudado a causar uma fraude. Fez parte do esquema, né? Fez parte. E vai lá, e fica alinhado lá, né? E isso acontece muito. Aconteceu algum caso bem recente aqui em Santa Catarina, né? Vamos dar nomes aos bois, né? Mas até ser feito ajustes, é uma insegurança que até que se prove o contrário, já foi feito um estrago, né? Uma carreira. Às vezes, e é isso que eu digo, né? A nova lei exige o que se chama de dolo específico. Antigamente eles admitiam o dolo genérico. Você cometeu o ato, você deveria saber que aquilo era ilegal e responde. Hoje a lei exige o dolo específico. O que é isso, né? Para empresário, você que pode ser vítima disso, eu sempre digo, são vítimas desses processos, né? Você tem que não só querer fazer o ato, como ter o objetivo de ou pagar uma propina para alguém, ou causar uma lesão ao erário público, ou ferir um dos princípios que estão lá hoje no artigo 11, aqueles que restaram com a nova reforma. Mas você tem que querer o resultado. Então, quem acusar tem que provar que ele fez porque ele sabia que não podia fazer com tal objetivo. Qual é o objetivo? Ajudar não sei o quê para obter um benefício próprio, que é o mais grave, que seria a corrupção ativa, né? E a passiva do outro lado. Não, tem que dizer, além de que ele queria, ele objetivou, né, aquele resultado acontecer, aquele resultado lá da pessoa se beneficiar, causar determinada coisa para produzir um dano ao erário. Porque quando não se consegue provar que aquele superfaturamento, vamos dizer assim, numa licitação, foi para a sobra ser destinada para a corrupção, você não prova o resultado do benefício próprio, mas você prova a lesão. Então, você fez com o objetivo de causar a lesão, consciente de que estaria lesionando, contratando equivocado. E, às vezes a licitação é correta, ganha o preço maior, ganha o preço maior e não houve nada de errado, mas por uma série de desconfianças, porque no meio político você é bandido até que prova encontrar, né? Por uma série de incompreensões, esse empresário que ganhou a licitação, que fez tudo correto, que botou o preço correto, aquele que ele iria começar, levar até o final uma obra sem precisar de aditivos, sem nada, né? Vai responder um processo.
até conseguir justificar por todos os meios, né, de que ele não cometeu nenhum ilícito. Então, o empresário está envolvido, correndo sério risco, ele tem que pensar 10 vezes, né, se ele vai ou não licitar com a administração pública. Então, o mesmo medo, e tem um advogado, o doutor Rodrigo Valgas, meu amigo, pessoal, ele escreveu um livro, Direito Administrativo do Medo. Tanto controle, tantas ameaças em cima do administrador público, que o cidadão sério já não quer nem ser mais ocupar um cargo público, ele fica com medo. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer com o seu CPF é tirar todo o bem que ele tem. Porque por qualquer incompreensão que tem, ele corre o risco de ficar com tudo indisponível, sem poder se mexer, né? A mesma coisa o empresário. Quando ele assina um contrato com a administração pública, ele está correndo o risco ali por uma incompreensão, por mais correto que ele seja, por tudo que ele fez de forma absolutamente escorreita no trato do seu negócio, de ver a seu negócio inviabilizado. Porque na hora que ele tiver uma liminar, né, uma ação de improbidade, ele já vai ficar com os olhos mal vistos para a próxima empreendimento, a próxima licitação que estiver à sua disposição. Então, recomendo muito que os empresários tenham o maior cuidado, né, se assessorem bem quando for fazer e participar dos seus negócios com a administração pública, para que de uma hora para outra não se vejam aí envolvidos em situações desgastantes e que vão lhe trazer um prejuízo maior do que o lucro que obtiveram com esse ou com aquele contrato. Então, há 2 recomendações aí sobre improbidade administrativa, né? Posso receber aqui o exemplar? E já está autografado também. Perfeito. Muitíssimo obrigado. 2 recomendações, né? Se você é empresário ou gestor público e está passando por algum problema relacionado à improbidade administrativa, ou se você quer, porque eu acredito muito na frase que a prevenção é o melhor cuidado. Se você quer se prevenir, também procure o escritório do nosso irmão aqui para poder ter uma assessoria. E compre também o livro, né? Porque aqui é um manual prático de como não se incomodar, né? Então, qual seria o Instagram ali, o nome do teu escritório, perdão, o Instagram depois eu menciono, mas qual é o nome do escritório, onde é que ele está localizado, para as pessoas poderem estar procurando? Eu, como ex-presidente da OAB, né, eu tenho obrigação ética de dizer o seguinte: se você estiver negociando com o poder público, tiver com problema dessa natureza, procure seu advogado de confiança, né? Ele lá. Não, aí foi a minha recomendação, né? Procure aqui o... Mas essa é a recomendação que o advogado Adriano Zanotto dá e, claro, né, agradeço a lembrança do Lucas, nosso escritório está à disposição, mas você, advogado, é como um médico, você tem que ter aquele da sua confiança. Né? Você precisa estar aquele que você confie que vai ter conhecimento necessário para poder atender a sua demanda. Em breve nós teremos a 2ª edição e eu acho que ela vai ficar melhor, porque não só está adaptada, como eu mudei o formato. O meu primeiro livro é próprio para advogado, ele é para pesquisador, para estudante, para entender a lei de forma sistêmica. Então, eu trato de vários temas, às vezes num determinado capítulo, são vários artigos, porque eu junto, porque o direito é um sistema, né? Ele não funciona sozinho. Tanto que eu falo sobre aspectos constitucionais e o livro ele é antecedido por um pouco de direito constitucional, que é uma minha especialidade, que eu gosto muito, mais porque em base da compreensão do que a gente vai tratar mais adiante. Mas a 2ª edição eu resolvi tratar artigo por artigo. Então, assim, por isso que vai ficar bom para quem não é do meio jurídico, de repente recebe lá uma intimação, você está sendo acusado do artigo tal, onde vai lá e vai achar no... O livro eu posso falar, posso fazer propaganda. O escritório, né, eu deixo para o Lucas, mas na realidade, né, o advogado é alguém da sua extrema confiança. Então, você deve procurar o advogado da sua confiança, aquele que você acha que está apto e preparado para lhe atender. Até porque, se ele não tiver, ele saberá lhe indicar um bom profissional da área. Perfeito. E estamos aqui nos nossos finalmente aqui do podcast e eu queria lhe perguntar que conselho você daria sobre um desses 3 pilares, gestão, empreendedorismo, liderança, para quem está iniciando nessa jornada, porque é uma jornada da vida em que ninguém nasce líder, vai se descobrindo como líder. Ninguém nasce empreendedor, vai se descobrindo como empreendedor, né? Ninguém nasce um gestor, mas ele vai se descobrindo, vai aperfeiçoando, vai lapidando habilidades, competências e
aprimorando atitudes também, né? Então, que conselho você daria para quem está buscando melhorar, galgar novos horizontes, se destacar nesses 3 pilares? Eu diria o seguinte, né? Nós, na nossa vida, vamos ter, e impossível assim não o ser, vários revés. Vários revés. Vários tapetes puxados, várias portas fechadas, né? Muito vai acontecer na nossa vida. E o que eu diria é nunca desista dos seus sonhos. Se você sabe exatamente onde você quer chegar, lute para ir até onde você quer chegar. Não desanime, né? Continue atrás daquilo que você acredita. Que o dinheiro, ele traz felicidade, mas traz também muita tristeza. Mas o dinheiro, ele vem muito mais fácil, se é esse o problema, né? Se a gente vai resolver o problema com o dinheiro, ele vem muito mais fácil quando a gente faz aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente ama. Porque a gente vai passar àquele que irão nos contratar a credibilidade de que está tratando com alguém que acredita no problema que estão nos trazendo em determinada oportunidade, aqueles que vêm na nossa banca, no nosso escritório, né? Então, o conselho que eu dou, nunca desista. Problema nós vamos ter sempre, né? Nunca desista dos sonhos. Perfeito. E agradeço por aceitar o nosso convite, participar deste podcast, porque esse aqui é um sonho que nasceu lá atrás. Mas aí chegou uma hora que eu falei assim, tá na hora de tirar do papel. Dei a cara a tapa e tá acontecendo, né? Eu aprendi com um livro do Paulo Coelho que ele diz o seguinte: o universo inteiro conspira a favor de quem sabe o que quer e tá disposto a correr atrás, a pagar o preço, né? Então, Napoleão Hill finaliza com a frase dele, complementa a tua: quem desiste nunca vence. E quem vence, vence porque nunca desiste. Então, não desista dos seus sonhos. Acredite, arregace as mangas e corra atrás. No próximo episódio, o 10º episódio do podcast Floripa Bora Empreender, estaremos recebendo aqui uma advogada, mãe de gêmeas, falando sobre os desafios dessa jornada dupla, a advogada e a maternidade, que é um tema que é bem recorrente. Muitas mulheres ficam com medo, preocupadas, e eu tenho que abdicar da minha carreira para poder ser mãe, ou não, é possível conciliar. A Cláudia foi minha madrinha de casamento, depois eu vou marcar o Instagram dela aqui, né? E eu tenho acompanhado a trajetória dela. Eu falo, é um desafio, porque são gêmeas, né? Então, e não abdicou da carreira. Para mim, é uma inspiração para várias mamães. Então, não perca. Sexta-feira que vem, neste mesmo local, mesmo horário, estaremos entrevistando e será um enorme prazer. Vejo vocês em breve e não posso deixar de fazer aquele agradecimento ao pessoal do Bananecos aqui, que são incríveis. Vocês são os caras, né? Porque são 2 aqui. Tamo junto. Excelente final de semana a todos.